Olá, pessoal, tudo bem? Nós somos as primas da Breitstraße e vamos trazer mais um vídeo sobre os melhores de 2025. Como vocês sabem, nós temos muitos livros, só que nós não conseguimos separar Shakespeare, colocar, né, Shakespeare na mesma Misturar. escala, misturar Shakespeare com os outros livros, então a gente resolveu fazer um top 5 dos melhores, Shakespeare que lemos neste ano no canal. Se você nos acompanha no Instagram, a Malu colocou lá colocou até um template lá para você fazer dar um ok naquele que você já leu, né, se você leu todos os livros. Eu li todos os livros das primas e gostei muito de todos que eu li, acho que teve um só que eu não gostei, e a gente falou nos vídeos, mas se você nos acompanha, talvez você até saiba já qual é. Mas a gente fez hoje, veio trazer aqui um vídeo, dos 5 melhores Shakespeare, né, Malu? E gente, preste atenção, não é os 5 melhores Shakespeares geral, melhores que a gente leu esse ano. Porque quem acompanha o canal sabe que a gente lê um Shakespeare por mês, né, fora nas Isso. férias. Então, e teve um ano que nós lemos os sonetos, mas agora foram só como é que a gente diz assim, só peças mesmo. Então nós lemos muitas peças esse ano. Então são as 5 Uhum, melhores peças que as primas leram esse ano de 2025. Ano isso. passado, né. Vamos. No meu número 5 está o poeta Rei Ricardo II. Sim, Oh, Tati, eu bem gostei diferente do meu. muito eu gostei muito da poesia desse livro, assim, além da parte histórica e tal, que eu acho que até a Malu, a gente, para quem já assistiu o nosso outro vídeo dos top 5, né, do geral que a gente fez, um vídeo longuíssimo que a gente ficou batendo um papo, essa questão da gente aprender muito com os livros, eu acho que ler Shakespeare a gente aprende, principalmente as peças históricas, a gente aprende muito mais, porque, a gente tem aquele interesse natural de saber quem que é esse que rei foi esse, quem veio antes, quem vem depois, o que aconteceu para, né, para ele, não ser mais rei, o que porque ele morre, porque não morre, então a gente tem toda essa curiosidade natural. Eu gosto muito de aprender, eh por isso, assim, através da leitura das peças, eu acho que é muito mais interessante do que sentar e falar: "Não, vamos, estudar a história dos reis da Inglaterra". Acho que se fosse uma obrigação, eu não gostaria tanto quanto eu tenho como curiosidade quando a gente lê uma peça, né, Manu? Exato, é impressionante, né. E esse livro especialmente, ele começa a saga histórica das dinastias que até hoje se encontram no poder na Inglaterra, no poder não, né, não é mais poder, mas enfim, que são reis e rainhas, Sim. vem daí, remontam a isso. Então é muito interessante. E eu achei que é muito interessante, agora a gente está louco para ler os próximos, né, é muito Uhum. interessante a gente ir acompanhando essa linha do tempo, porque é legal estudar a história da Inglaterra, né. Eu tô ficando Sim. repetitiva, porque eu tô assim, eu não sei se esse ano eu tive essa Hum. fase, assim, mas eu sempre gostei muito disso, assim, de livros que te provocam a ler história, né. E Sim. principalmente que mostram a genialidade disso está em mostrar que as histórias se repetem, que às vezes mudam os costumes, mudam são completamente diferentes, por exemplo, o costume de reis, os costumes de tribos, isso e aquilo, mas as figuras, o poder, as brigas em torno do poder se repetem, Sim. repetem, e isso que mostra que como o ser humano é igual, né. É E isso. aí a gente vai na literatura, na história, né, porque tem muito de literatura de outras culturas que nós não conhecemos, mas conhecemos a história e vê que se repetem também essas figuras Sim. na luta de poderes. Então é muito legal. Esse ano nós vamos ler mais 2 peças históricas, então nesse semestre, né, então fique de olho, porque vale muito a pena. O Uhum. meu último lugar, meu quinto lugar, ficou com uma peça que está aqui, né, ela está catalogada como peça histórica nessa coleção da Nova Fronteira, em algumas outras eles classificam como as peças, da época de Roma antiga e que pega
essas histórias, já me adiantando, Antônio e Cleópatra foi o meu Uhum, também pega um lado de história que a gente gosta muito, né, a gente tinha do Júlio César, então, assim, é outra parte da história. Então elas aqui entram nas peças históricas, na classificação do box da Nova Fronteira, há outras classificações que não as colocam como as históricas, de fato, uhum. mas Sim. e colocam só essas inglesas como históricas. Mas eu li a que eu achei sensacional, assim, é muito difícil, como a gente estava falando, colocar um Shakespeare como preferido, porque é essa questão, né? Cada um tem uma abordagem da mesma maneira, de diferentes maneiras. Essa aqui, especialmente, eu acho que até gostei um pouco mais do que de Júlio César, isso que eu tinha adorado, Júlio César, porque ela dá um passo além e ela demonstra que, assim, ó, num pequeno, curto espaço de tempo ali, né, entre dois reis, como essa dinâmica ela ficou marcada para a gente como sendo a história, porque a gente, principalmente num filme específico, né, porque é o filme mais moderno sobre isso, mais recente sobre isso, né, que foi o Uhum, Gladiador 2, a gente vê, e depois sim. a gente viu mais isso em Titos Andrônicos, né, Uhum, mas a gente vê que todas essas coisas, como eles imita o Shakespeare, né? Que não é sim. imitar, gente, porque a gente sempre tomou isso também, sempre explicou bem. Ele também imitava. Então, assim, só a forma de contar. E como É, até hoje, que eu acho que é o mais incrível, assim, não é que é só o enredo em si. Tá, o enredo já existia antes do Shakespeare, mas a forma de ele contar as coisas, de ele colocar o desencadeamento, como ele coloca os fatos, é repetido no cinema, é sim. repetido em várias coisas. Então, é a forma dele também, a fórmula ou forma do Shakespeare, essa, sei lá como é que se chama, é repetida, né? E É, funciona. É repetida e sim. funciona. Exato. Então, Malu, você já até colocou o meu quarto, porque o meu quarto trouxe Antônio e Cleópatra, aqui, entrou na lista também, e eu acho que eu gostei mais de Júlio César do que, É, mas, assim, também não sei te falar por quê, mas, assim, quando você estava falando agora aí que você gostou mais do Antônio e Cleópatra, mas, assim, eu acho que eu gostei, na verdade, dos 2 e nesse box elas estão uma seguida da outra, né. Mas eu gostei muito também, tá, entrou no meu quarto aqui, porque toda essa pegada aí que você falou é da gente, pra gente como e ter isso transformado numa peça de Shakespeare, né, eu acho que que é o mais legal, e você, poder ver, eu tenho muita curiosidade de ver uma adaptação dessas peças, só que a gente, só de ler, a gente já tem aquele toque especial que o Shakespeare sabe dar em qualquer peça, em qualquer coisa que ele coloca a mão, né. Então ele pega uma coisa já dada, né, a gente já tem várias informações sobre, Júlio César, a gente tem muitos livros sobre a Cleópatra, sobre, o romance dela, mas quando a gente vê aqui, tem aquele toque do Shakespeare que só Shakespeare conseguia fazer, né. é. E essas indas e vindas, né, do Egito para Roma assim, Isso, Shakespeare, inventou o cinema, né. inventou, com Né. certeza. Não, é incrível, é um troço, assim, que, É, meu, é fora de série, assim. E o sim. meu quarto lugar vai para o verdadeiro Gladiador 2, Titus Títulos Andrônicos. Andrônicos. Gente, eu tinha uma curiosidade de ler essa peça, primeiro por esse nome que eu acho incrível, segundo porque era uma peça, assim, aquela peça Shakespeare que eu vou ler, mas não é das mais importantes, entendeu. Uhum. Mas eu acho o nome fantástico, essa capa eu achei o máximo também. Essa Então capa é eu muito comprei legal. pela capa total, eu nem sabia a editora, eu fui pela capa, e a Martine Claret é muito boa, Uhum, é legal de ler também, é sempre bom, né, ter eles em texto, né, o Shakespeare é sempre sim, legal ler em sim. texto, porque a gente tem isso aqui, né, os Uhum, versos, assim, se tu lê no tu perde muito esses, principalmente se tu lê no Kindle pequeno. Quando eu vou ler Shakespeare, até eu trouxe aqui, ó, eu uso esse Kindle grande, porque aí reproduz uhum. bem o livro, e o Sim. Kindle pequeno acaba, quebrando, assim. Mas enfim, gente, eu gostei um monte, e gostei muito do filme também, do Cidadão do Gladiador 2. Sim, Eu fiquei surpresa, assim, por quanto eu gostei, apesar de ser um banho de sangue, né. é. E também é sobre essa questão de guerra de poder, assim, que
que está muito bem colocada, né. Pega, assim, ó, Shakespeare a gente pega umas frases ali, a gente pega uns versos, né, e nossa gente, aquilo faz todo sentido, assim, todas as peças são assim, desde as comédias, as tragédias, as históricas, etcétera, tá ali aquela frase que podia ter sido dita hoje de manhã no rádio, né. exato, sim. É Eu acho que impressionante, gostei bastante, assim. é por isso que é tão difícil. Eu acho que vai muito assim é tão difícil qualificar daí uma peça, sabe, porque, assim, é claro que você tem aquelas grandes peças que praticamente são o top do top, né, mas até nessas Exato. que, sabe que me quando a gente lê o Titos Andrônicos, eu acho que uma das dificuldades maiores é de você encenar essa peça, porque todo mundo sabe que acontece muita coisa trágica, né, e sanguinolenta nessa peça. E eu acho que a grande dificuldade é exatamente essa de trazer essa peça para uma cena em que as pessoas não têm, né, perdem um braço, perdem a mão, perdem, né, a língua, então é uma coisa realmente com muito sangue, então é de se pensar o quanto isso era desafiador, na época dele ali de apresentar essa peça. E eu fiquei imaginando essa dificuldade, eu fiquei imaginando o Tolstói, porque a gente leu aquele livro dele falando mal do Rei Lear, e aí eu fiquei imaginando se ele podia falar então, eu nem lembro se ele chega a citar Titos Andrônicos, eu acho que ele até fala em algum pedaço, alguma coisinha ali. Mas você imagina, né, ele vai falar: "Imagina, isso é impossível", né. É claro, a gente sabe que é impossível, mas é entretenimento, né, hello. Exato. É, Não, então ele se dedica muito ao Rei Lear e depois é uma outra peça, mas dá para ver que ele leu todas, assim, que ele dá pra fala mal ver, com exato. propriedade, né. É, E ele dá fala muita acho que raiva, dá. porque ele Mas fala enfim, mal mesmo de Malu, Shakespeare, não eu vou gosta. trazer a minha terceira, meu top 3 então, entrando com As Alegres Comadres de Windsor. De Windsor. Ah, eu adorei. Ah, Assim, essa peça é um amor, né. eu achei essas mulheres muito boas, a senhora Ford e a senhora como era o nome dela que eu esqueci? Page, né, as 2 tramando ali para pegar, pra dar uma lição no Falstaff, que não é o Falstaff, verdadeiro, eu gostei muito, achei essa é uma verdadeira comédia, aquelas que se você vai para dar risada e claro, tem as suas, né, tem as questões, tem os ciúmes, tem o Falstaff querendo sempre, se dar bem, mas as senhoras ali são aquelas que realmente dão uma bela de uma lição e eu gostei do jeito que essa peça foi construída. É. Guria, assim, ó, eu gostei muito, depois esqueci dela, não tá, mas ela é muito legal. E a gente É conheceu, né, legal. O Falstaff, que agora a gente vai conhecer a veia dramática dele, né. Exato, vamos conhecer o verdadeiro. É, um dos personagens mais repetidos e mais importantes, né. Uhum, Que, sim, o Alden fala, né, que a melhor coisa das comadres é a ópera Falstaff, tem sim, uma ópera só com o nome dele, mas a uhum, gente não sabe, a gente não conhece ainda os outros, e nós vamos conhecer agora no primeiro semestre. Não perca, a programação tá fantástica. é isso. Gente, o meu terceiro lugar ficou com o Ricardo II, que também está aqui, foi o quinto da Tati, nós já falamos sobre o Ricardo II. Assim, ó, eu confesso para vocês que esses 3 lugares os 3 que eu falei até agora, foram 3 que para mim se equivaleram muito, assim, como peça, assim. Daí quando tu vai Uhum, para o 1 e para o 2 já são um outro nível, assim, de peça. Mas foram peças que principalmente, assim, não estavam entre as nossas primeiras escolhas, tanto que elas não ficaram nos primeiros anos das nossas peças de Shakespeare, né, do nosso canal, mas é impressionante como a gente se surpreende com essas peças que não são as mais importantes, né. sim, estou cada vez me convencendo de que a gente vai passar a ler todas as peças e a gente vai falar sempre da mesma coisa. Da mesma forma, como são boas e como é uma obra inteira que merece ser lida como Exato, fala o Harold Bloom, né, tem que ser inteira lida, como uma bíblia, lida e relida, sim, assim. E é realmente uma alfabetização. sim, com Eu certeza. eu estou muito feliz que a gente faz esse projeto, porque é bom para a vida ler um Shakespeare por mês.
Ah, faz bem, acho que faz muito bem para a saúde, Malu. Exato, Mental, com muito. certeza faz. Com certeza, a gente começa a enxergar as coisas com muito mais clareza, e a Sim, gente começa, principalmente, nos colocar no mundo, eu acho, de uma forma mais clara, porque, a gente vê a nossa importância, a nossa pouca importância, digamos, sim, né, exato. Uhum. porque como a gente evolui pouquinho desde tantos anos, então tu imagina, foi ontem, né, foi em mil né, faz 4 séculos, 5 séculos, foi ontem, e a gente continua muito parecido, então tu imagina nós que a gente tem uma breve vida de, sei lá, Sim. 80, 70, 80, 100 para alguns privilegiados, é Uhum. muito pouco tempo que a gente passa sobre a Terra e a gente é só um personagenzinho ali, uma pontinha que talvez nem entre para o elenco principal nunca, né. Sim. E faz a gente ver isso aí, sabe, tipo, aquela coisa assim, tu tá olhando como astronauta da Lua olhando para a Terra, né. É, É é. essa sensação que o Shakespeare te Sim, dá. Tu fica exato. olhando para a tua vida como de fora, assim. É. E a próxima, aí eu vou Ah, para o meu segundo, Malu. Meu segundo é Noite de Reis, e apesar, né, de todo mundo falar, eu eu gostei também. muito, assim. Eu eu até entendo que não seja uma das mais, o que o pessoal gosta mais, mas eu gostei do Bobo, eu gostei da canção do Bobo no final, eu gostei dessa questão Sim. dos irmãos gêmeos, e acho que por toda aquela fantasia que a gente já falou até na discussão, nos vídeos mesmo, quando a gente fez essa leitura, dessa relação com os filhos do Shakespeare, porque, né, cada vez que a gente lê mais Shakespeare, a gente acha que a gente conhece mais a vida dele, ou que a Aham, gente hã. conhece mais ele, né, então a gente começa a falar: "Não, porque", a gente ter lido aquele livro Hamlet, que é, né, pra a gente já tomou como verdade, né, Como como uma como verdade. biografia dele. Deixa eu até pegar, porque vai ter o filme, agora a gente falou bastante nisso e vale muito a pena ler. Vale, E esse essa aqui é uma livro, edição que teve da Intrínseca, mas tem aqui a capa aqui do essa é a capa dele. isso, Então, gente, vale muito a pena ler. Vai ter o filme, mas tente ler antes, porque ele vai flui super bem, tá. E é uma biografiazinha, principalmente dessa época. Então a gente começa a entender, melhor e ficar, mais tocada por tanto em Hamlet, que é um livro que nós vamos reler esse ano, uhum, quanto em Noite de Reis, que foram livros que são consideradas Noite de Reis é considerada a grande obra-prima dele na comédia, sim, e apesar de não ser a mais popular, e Hamlet um livro mais importante e o mais popular, né. sim, Então, foram escritos muito perto e muito provavelmente que tenham sido escritos ali com a morte do filho dele. Então a gente vai é, ver até nessa comédia um pouco de uma, como é que diz assim, de um luto nessa. e Então sim, é interessante, assim, é muito legal, é uma baita de uma comédia, é sensacional, assim, e agora eu reli ela no final do ano, porque a gente fez uma discussão dela aqui em Porto Alegre, e a Noite de Reis, né, a gente tem o nosso dia de Reis, que foi ontem, dia 6 de janeiro, isso, mas pelo que eu vi, não é uma noite fixa, né, ela é contada do 12º dia desde a noite de Natal, numa uhum, época que os calendários não eram assim tão fixos, não caía exatamente sempre no dia 6, sabe. uhum, Então, assim como a nossa Páscoa nunca tem um dia certo, né, certo. sim, Então, é interessante e é até para assim, ó, é aquela coisa, várias coisas, se a gente for colocar todos aqui, dá uns 20 vídeos. Mas aqui tem essa interessante da forma como eles comemoraram, que é tipo um carnaval, um Mardi uhum, Gras, e essa coisa de troca de fantasias, né, é uma coisa que eles faziam mesmo nessa noite, homens se fantasiar de mulher, mulher se fantasiar de homem. Era uma noite para se fazer o que queria, né, o segundo título, né, sim, Noite de Reis ou O Que Queres, assim. Então traz muitas das coisas que nós já falamos de Shakespeare e outras coisas. Cada livro traz um aspecto de cultura, de conhecimento, além de tudo, essas razões pelas quais vale ler Shakespeare, pelas quais nós fazíamos um vídeo, praticamente um vídeo por capítulo, porque tem uhum, várias coisas e várias coisinhas. E também, como são uma obra que é discutida há anos, a gente sempre vai ter. É inesgotável assim, o material sobre Shakespeare, o que é Shakespeare. é. E eu acho que a Inclusive nossa primeira. Fala, fala.
Não, só para falar do que você falou, assim, de ler, eu acho que, a gente está lendo muitas obras do Shakespeare pela primeira vez, e no canal a gente vai fazer já vamos para uma releitura, né, que a primeira releitura vai ser Hamlet, e eu acho que eu estou curiosa para saber o que a gente vai tirar da releitura dentro do canal mesmo, porque daí a gente vai poder ver as nossas, percepções, Assistir né, os vídeos antigos exato. e Eu acho colocar que até o que a gente aprendeu desde então, né. isso, e daí talvez fique mais claro ainda o que você falou, assim, da gente de serem obras inesgotáveis, assim, a gente pode ler, reler e reler e reler e sempre vai ter alguma coisa a mais para tirar, né. Não vai nunca a É, gente vai conseguir esgotar uma obra do Shakespeare, né. eu acho que vai ser muito interessante essa releitura, e o critério que a gente está usando para releitura, que eu acho que essa pergunta surge às vezes, é que a gente está afim, sabe. É, A gente está sim, muito afim de reler Shakespeare, de reler, Hamlet, Hamlet. E desde é, os primeiros vídeos eu chamava Hamlet de Shakespeare, né. sempre. Então assim, ó, é isso aí, a gente está com muita vontade de reler, sabemos que estamos devendo outras peças que ainda não foram lidas no canal, mas a gente quer reler, então em abril a releitura de Hamlet. Até para Isso, nunca esquecer, ter ela em mente para as é, próximas leituras novas. sim, Nós vamos esgotar a obra de Shakespeare sim, gente. A gente promete que a gente não vai morrer antes de ler todo antes de Shakespeare e botar um vídeo no isso, canal. isso Pegar aí, aqui um pacto. é. E eu acho que a nossa primeira peça, Tati, Mas é a a mesma, sua né. segunda é a Noite de Reis também ou não? Sim, sim, é isso que eu Ah, falei, ó, então a tá mesma bom, peça. A segunda é então Noite de tá. Reis. Então eu acho que Eu a já primeira é avancei. igual, Malu. Fala aí. Isso aí, Só tem uma essa coisa para mesmo. você dizer para vocês, ó. Eu tenho uma coisa para falar, que para mim resume, né. Shylock, o judeu, falando, riu de meus prejuízos, zombou de meus lucros, escarneceu de minha nação, repreendeu meus negócios, afastou meus amigos, incitou meus inimigos, inclusive a filha. E por que fez isso? Porque sou um judeu. Não terá um judeu olhos? Não terá um judeu mãos, órgãos, membros, sentidos, sentimentos? Não comemorar, não comerá da mesma comida? Não será ferido pelas mesmas armas? Não sofrerá das mesmas doenças? Não será tratado com os mesmos remédios? Aquecido e refrescado pelo mesmo verão e mesmo inverno que um cristão? Feridos por vós, não sangraremos? Provocados com cócegas, não riremos? Envenenados, não morreremos? Injuriados, não nos vingaremos? Se em tudo somos iguais a vós, sejamos nisso também. Gente, é impossível tu ler esse trecho mais batido, que eu acho que eu já li umas 20 vezes aqui no Sim, canal para vocês, sem achar que tu é um grande ator shakespeariano. exato. Eu sou a pior atriz, sou uma canastrona, eu leio esse texto, eu me acho um Oliver, um Laurence Olivier. Sim, E plástico, é um troço assim, não tem, é fantástico, é um troço que, pá, agora teve em São Paulo, foi no programa do Bial e tem um hã, corte desses que rolam pela internet dele recitando isso. Pô, um baita ator daqueles, né. sim, A gente vê e revê e revê. Eu falei, né, que eu vi muita internet no ano, pelo menos algumas coisas boas eu foi esse corte dele recitando isso. Isso aqui é o sim, Mercadores de Veneno. É um é, esse troço é de uma potência, esse troço é de uma é ao mesmo tempo de uma assim, é um livro que não tem, gente. Lido ele é maravilhoso, encenado ele é imperdível. Eu sim. quase comprei uma passagem para São Paulo para ir ver, sabe. Daí eu olhei minha conta bancária, daí eu vi que não condizia Não com dá. meus desejos. Isso acontece muito, né, é raro, mas É, acontece muito. Então eu peguei o meu livrinho aqui e dei uma relida, sim, dei uma cheiradinha nele, porque, gente, isso aqui não existe. Isso aqui é Shakespeare numa grande peça, sim, com num momento, certeza, assim, de uma inspiração fantástica. sim. E é claro, tem essa eu acho que a Malu leu aí pra gente, acho que o diálogo não, né, a fala principal da peça, que diz tudo, praticamente tudo aqui, mas a peça inteira é um show de até a Malu, que é a nossa advogada aqui, ela tem inclusive, a gente pode até, ter até experiência de já ter lido
acho que essa uma parte, alguma coisa durante a faculdade de direito, né, Malu? Porque ela também dá uma Sim, aula, eh, dá. jurídica, né. É, Além a dessa gente, fala, porque para mim só a fala já resume porque ele está no meu primeiro lugar, mas enfim, ainda tem mais, né, ainda tem mais. exato, assim, ó, e uma coisa que é incrível, e isso aí eu acho que todo mundo que está lendo com a gente está sentindo, que assim, ó, essa fala já vale, tá, já vale. "Ah, eu Sim, conheço essa fala, eu conheço o Mercador de Veneza", essa é fantástico, mas quando tu lê a peça, é como Romeu e Julieta. Ah, tu já é, viu um monte de filme, já isso, já aquilo. Quando a gente lê, ela é tão mais coisas até chegar nesse apogeu, e sim, depois dele também, que é fantástico, sabe. Então assim, ó, sim, se não tá gostando da faculdade de direito, é porque o teu professor não deu Crime e Castigo e o Mercador de Veneza no currículo. Coloque no seu currículo como obrigatório e você vai encarar de outra forma sim. essa faculdade e vai ver a beleza que existe nisso. Tem muita coisa que destrói, mas é bonito, viu, gente? Direito é muito É, bonito. E aí, quando tu lê esse livro, tu te lembra. Porque fala desde quebra de contrato, argumentos jurídicos e a paixão como argumento persuasivo, né? Sem sim, lógica, como as falácias às vezes se prevalecem e se travestem de justiça, e a justiça em si é muito difícil de ser alcançada e de ser visualizada, enfim. Gente, assim, Mercador de Veneza é uma dessas peças que a gente acha que viu tudo, mas quando lê, vê que não viu nada, e quando relê, viu que tem tem que que reler de devia novo. reler mais vezes, né. É, Então, assim, sim, isso é Shakespeare, é isso aí, isso mostra porque vale a pena ler tudo que ele escreveu, sabe, cada frase, cada porque vai dizer, né, Tati, essa aí é o apogeu, mas fala para ser como a coisa para captar a pessoa para leitura, porque a peça toda é muito boa, assim. sim, Ela vai sim, te é, causando uma revolta, assim. Algumas falas dos mocinhos da peça te causa, assim, aquela coisa raiva, assim, um troço que sobe. Pô, mas que eles estão fazendo com esse cara, né? sim, E, exato. e acaba virando, bah, é muito perfeito. É muito perfeito. Como, infelizmente, o antissemitismo continua aí, né? Uhum. É muito, 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 muito importante, muito cresce, né? O que eu acho mais interessante ainda é da gente trazer esse assunto para hoje, é conseguir ver de uma outra ótica, porque aquilo que o Shakespeare tinha enquanto experiência e enquanto vivência era uma totalmente diferente, que a gente sabia que, ali na Inglaterra, né, não existiam muitos judeus e tal, a gente até discutiu isso aí sobre o contexto na época da leitura, mas ele Eles já tinham trazer tirado quase todos, né, já tinham sido exatamente. expulsos quase todos. Mas o que eu acho mais bonito de tudo é ele, é que ele usa isso para humanizar o personagem. Ele não tá tratando de uma porque ele vai fazer uma crítica, o personagem aqui faz uma crítica aos cristãos, só que o ponto do Shakespeare não é nenhum nem outro, né, não é nem fazer de um o bom e de outro o ruim. O ponto dele é falar que os 2 são iguais. Então, ou seja, os 2 cometem falhas e os 2 são bons em alguma coisa. Então, e eu acho que é isso aí que o Shakespeare faz de melhor, assim, quando ele traz esses É, personagens pra gente, é falar assim, abrir o olho e mostrar que aqui os personagens são muito não dá para você falar assim, ou porque o mercador aqui não é um cara, que a gente fala: "Nossa, o cara é muito bonzinho, ele resolveu emprestar o dinheiro e ele quer um pedaço da carne do Antônio", né. Você fala assim: "Nossa, que não, ele coisa ruim", é, né. E quando ele exato, sofre alguma coisa e essa fala magnífica dele aí, a gente também vê o outro lado dele, né. Então, são os lados, a gente está vendo lados diferentes de pessoas, diferentes, e a gente está no fundo vendo que elas só são todas iguais, né. Eu acho que a beleza dessa peça para mim é isso, é mostrar a igualdade através da desigualdade, que eu acho que exato. resume nesse diálogo do personagem aqui, que é isso aí. Eu quando a E gente sangra, quando a gente sofre, todos somos iguais, né, aí não tem diferença, é o humano, é a pessoa, não tem como você falar: "Não, é porque a religião é diferente, é porque a raça é diferente, qualquer coisa que seja diferente", não, porque somos iguais, né, temos as mesmas necessidades enquanto seres humanos. Eu acho que o bonito dessa peça é isso aí. sim, e aquela coisa assim, ele que acaba virando, com o passar do tempo, acaba virando uma denúncia de um tempo
Isso, que eram muito sim. maltratados, né, É, e acaba exatamente. mostrando por que que as conquistas desse povo são, para eles, tão caras, né, porque Exatamente. é uma coisa de séculos. Então, é como a forma como Shakespeare trata a mulher, é é uma forma muito mais de denunciar uma coisa que acontecia, né, e é Sim. mu isso e o quão isso é importante a gente saber essas coisas. Ali a gente está falando de um mercador. Uhum. Teoricamente, as leis para os mercadores naquela época eram todas iguais, até Isso. porque, apesar de eles não considerarem as pessoas iguais, e o judeu não era considerado igual, eles Sim. consideravam os negociantes iguais, porque isso era necessário para os negócios, né. É. Para a confiança dos Uhum. negócios tinha que ter uma lei só, independente de tu considerar aquela pessoa uma pessoa ou não, Sim. né. Pra lei, e mesmo diante dessa lei tão que era para ser totalmente igual, na hora de aplicar, na hora que vem um juiz, que na realidade é um falso, Sim. mas que ele não sabe, ele É. aplica diferente a lei para os amigos. Então tudo Sim. isso vem sendo trazido, né. O É. quanto o exagero da pena faz ser executável, né, Uhum. mas também o quanto ela privilegiou o amigo Sim. no julgamento, Uhum. a juíza que não era juíza. Sim. Mais uma vez tem aquela troca, né, que ela se É. apresenta como homem e é uma Personagem. mulher, e na realidade, na época todos eram interpretados por homem, então é um homem que se Sim. veste de mulher e que se faz de uma mulher que De se faz de homem. homem. Então, assim, será que se fosse ao contrário isso seria assim? Então ela traz tanta coisa, assim, mas é demais, assim, é uma peça, assim, que realmente não é à toa que é uma das mais encenadas também. E eu não sei até agora se a gente gosta tanto dessas peças, assim, se elas ficam nos primeiros lugares porque elas são mais populares, digamos, ou porque elas são mais populares porque realmente elas são melhores, né. Porque a Ah, gente lê as peças é. outras e a gente adora também, né. Mas Sim. realmente elas têm essa genialidade, elas têm essa, e não adianta, elas estão impressas no nosso, na nossa vivência como cultura, assim, né, Sim. esses diálogos tu ouviu alguma vez na tua vida? Tu já ouviu falar de algum desses personagens? Sim. E Exatamente. mais uma vez é quando a gente lê, é aquela coisa que a gente falou, tu lê a peça toda, É. é muito legal. Essa vai para uma releitura qualquer hora dessas, ela é boa Vai. demais. E assim, como ela tem sido encenada, quando passar pela sua cidade, bah, não deixe de ver. Fica aqui meu pedido para o Dan Sulbach para vir para Porto Alegre. A gente tem um teatro fantástico, temos, aliás, não só um, temos alguns teatros muito bons. Isso. Não faça um preço proibitivo, por favor. Isso. Mas assim, ó, é teatro com a plateia lotada. Qualquer, e olha, Sim. assim, ó, claro, queremos essa aí, mas queremos montagens locais também. Montem Sim, Shakespeare, é sim. uma aula de teatro, É. né. Uhum. Isso aí. Então tá, Por gente, ma esses foram por os Shakespeare. mais encenações, por mais leituras no nosso canal, que faremos com certeza, chamamos vocês para as nossas próximas leituras. E fica o Continuaremos convite aqui, é, né. fica o nosso Nós esse ano vamos convite. fazer, vamos começar com uma comédia, Isso. que eu não me lembro o nome. Está bem está o que bem acaba. Acho que é essa Bem a está o que bem tradução. acaba. Isso. Nós vamos ler, o Henrique IV, né, primeira e Isso. segunda parte, e Uhum. vamos fazer em abril a releitura do Hamlet. Então, assim, é um momento ótimo também. Sempre é um bom, gente, a verdade é que assim, ó, sempre é um bom momento para ler Shakespeare, mas é muito bom. Agora, essa releitura de Hamlet acho que vai ser sensacional. Vai. Então Tô é isso, ansiosa galera. já. Fica o convite. Agora a gente vai continuar fazendo esses vídeos e quando começar a programação normal, a gente quer vocês lá para discutir, conversar, contar as curiosidades, porque como a gente falou, Shakespeare é inesgotável, você sempre vai saber alguma coisa que a gente não sabe e que a gente vai Isso querer aí. aprender com você. Isso Um aí. abraço, até o próximo Aguardamos. vídeo. Até. Tchau.